eu sou Gabriela Duff e essa é a série sobre o clã mais batuta e supimpa da Escócia, os Macduffs. No vídeo passado conhecemos Scotia, ou Scotia, a princesa egípcia que acabou se tornando a mãe de todos os escoceses. Ela morreu. Errou! Nem resfriada eu tô. Ela morreu durante uma batalha contra os Tuatha Dé Danann, na esperança de vingar a morte do seu marido. Mas quem ou o que é a Tuatha Dé Danann e por que eles invadiram a Irlanda? Esse termo Tuatha Dé Danann significa o povo da deusa Dano. A deusa Dano, também conhecida como Anu ou Dana, é a deusa da fertilidade da terra na mitologia celta. Ela já foi cultuada sob vários nomes da Europa Oriental à Irlanda. A mitologia que a rodeia é intricada, pois outras deusas mães de outros panteões já foram confundidas com ela. Ela é confundida até mesmo com outras deusas do próprio panteão celta, como a deusa Morrigan, a deusa da guerra. No vídeo passado você conheceu também o livro de Leinster. Esse manuscrito medieval contém dentro dele um outro livro importante, o livro das invasões irlandesas, ou Lebor Gabála Érenn. O livro das invasões irlandesas relata 6 vezes que a Irlanda foi invadida por povos distintos. A Tuatha Dé Danann foi o 5º povo a invadir, e antes deles, a população que residia no país era Fir Bolg. Inicialmente relatava-se que a tribo era composta de heróis e monarcas com poderes mágicos. Mais tarde, eles seriam considerados deuses celtas pelos irlandeses pagãos e como as tradicionais fadas pelos cristãos. Conta a lenda que os Tuatha Dé Danann vieram de 4 cidades míticas, Fáilias, Goirias, Muirias e Fíndias, onde eles aprenderam diversas habilidades, entre elas magia, artes, arquitetura e até mesmo necromancia. Os novos conhecimentos transformaram o povo dessa tribo em seres extraordinários. E o que os tornava ainda mais poderosos foram os tesouros que eles trouxeram de cada uma dessas cidades. De Fáilias foi levada à Irlanda a Liafoil, a Pedra do Destino de Tara. Ela possui por volta de 5.500 anos e diz a lenda que ela gritava quando um verdadeiro rei a tocasse, o que a transformou na pedra de coroação dos primeiros reis irlandeses. Da cidade de Goirias foi levada a lança utilizada pelo deus Lugh. A batalha nunca iria contra quem tivesse em mãos. De Muirias foi levado o caldeirão do deus Darta. O caldeirão proporcionava alimento a um número ilimitado de pessoas, pois a comida nunca acabava. Algo bem útil para um exército. De Fíndias foi levada a espada de Nuada, o primeiro rei-deus dos Tuatha Dé Danann. Nenhum homem escapava à sua fatal lâmina. Conta a lenda que a Tuatha Dé Danann desceu sobre a Irlanda em uma névoa mística e que por 3 dias e 3 noites o local ficou em completa escuridão. Uma versão mais realista diz que, na verdade, eles chegaram à Irlanda em uma expedição marítima e, para fincar definitivamente os pés na nova terra e não sair de lá nem no caso de uma derrota, eles queimaram seus navios, o que produziu muita fumaça. E quando eles finalmente pisaram em terra firme, toda aquela fumaça fez com que a lenda evoluísse para a da névoa mística. Para provar a sua superioridade nas novas terras, eles então travaram a primeira batalha de Moytura, na qual eles derrotaram o 4º povo a invadir a Irlanda, os Fir Bolg. Durante essa batalha, o rei Nuada teve o seu braço decepado e precisou ser substituído no trono, pois agora ele era considerado imperfeito e inapto para reinar. O que eu acho um grande absurdo. Para quem conhece aquela banda maravilhosa Def Leppard, vai saber que o baterista deles não tem um braço e que toca muito melhor do que muito baterista por aí. Ok, voltando. A segunda batalha de Moytura foi travada contra uma outra raça sobrenatural, os afrontosos Fomorianos. Depois de derrotá-los, os Tuatha Dé Danann deram a eles Connacht, e para firmar uma aliança, a deusa Brígida se casou com Bres, filho de uma deusa da Tuatha Dé Danann, com um Fomoriano. Foi ele que substituiu Nuada no trono. Nuada, por sua vez, teve seu braço substituído por um de prata, de forma que ele pudesse voltar a lutar com sua temida espada. Mas depois que Bres foi exilado por sua tirania, quem assumiu o trono foi Lugh, o detentor da lança de Goirias. A terceira e decisiva batalha foi travada contra o 6º povo que invadiu a Irlanda, os Milesianos, vindos da Espanha, como conta a lenda de Escócia. Os Milesianos, ou filhos de Mil, como estão descritos no Lebor Gabála Érenn, são considerados hoje os celtas gaélicos que mais tarde expandiram seus domínios à Escócia.
Segundo a lenda, o primeiro Gael em terra foi recebido pelos 3 últimos reis da Tuatha Dé Danann, os irmãos Macuil, Maccheart e Magren. Gente, sotaque irlandês é difícil, se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, me desculpe. Os 3 reis estavam acompanhados por suas rainhas. Os celtas gaélicos ou milesianos concordaram que esperariam a bordo de seus navios ancorados no mar, e uma das rainhas aproveitou e conjurou uma tempestade com a intenção de dispersar a frota invasora. No entanto, um poema gaélico serviu como uma magia contrária à que a rainha havia lançado. No final, eles foram capazes de pisar em terra firme e derrotar os Tuatha Dé Danann. Mas o povo da tribo cumpriu o que prometeu quando queimou seus próprios navios. Jamais deixaram a Irlanda, mas acabaram herdando o subsolo, o chamado Outro Mundo. O reino só pode ser acessado por alguns portais localizados em colinas, preferencialmente com túmulos megalíticos. Os Pictos se consideravam sagrados entre as muitas comunidades do mundo celta, pois acreditavam que eles eram os descendentes da deusa Brígida, esposa de Bres, que foi convertida ao cristianismo na forma de Santa Brígida. Kenneth MacAlpin, filho de Alpin MacEgdach, considerado o primeiro rei da Escócia, era filho de mãe picta, e como consequência de seu sistema matrilinear de herança, acabou tornando-se também o rei dos Pictos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou, os fomorianos vão te pegar!